Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula, Victor Reuter aqui. Hoje eu estou trazendo um tutorial aí para responder a dúvida de uma aluna. Ela me perguntou como fazer esse tipo de material aqui, ó, o mármore iluminado. Então eu peguei aqui algumas referências para a gente poder analisar, porque existem vários tipos, né? Eu fui dando uma olhada aqui. Tem alguns que aparecem um pouco mais o efeito da luz, outros um pouco menos assim, ó, com essas manchas. Tem alguns também com colorações aí um pouco diferentes. Então eu vou tentar fazer uma aula aqui bem completa para você, te mostrando quais os controles do V-Ray ali, né, que influenciam nos resultados para você chegar no efeito que você quiser, tá? Então eu vou trabalhar ali com alguns mapas para te ensinar como ter total controle aí para poder criar esse material. E para que a gente possa fazer esse estudo, eu modelei essa cena aqui rapidinho, tá? E eu vou disponibilizar para você também, caso você queira botar em prática tudo que eu vou ensinar aqui nessa aula. Eu já deixei ela toda configurada, que a gente tem um render de teste, ó, uma cena aí com um banheirinho aqui, para a gente poder trabalhar esse material e os efeitos aqui. Então, se você quiser baixar esse arquivo aqui já configurado para também colocar em prática e fazer um render aí, eu vou deixar disponível o arquivo para você baixar lá no canal do Telegram, tá? Se você ainda não conhece, o meu canal do Telegram é um lugar onde eu compartilho recursos como blocos, texturas e também aviso sempre que sai um vídeo novo aqui no canal para que você não perca. Então, se você quiser baixar o arquivo, vou deixar o link aqui na descrição para você participar lá do meu canal, beleza? Bom, então agora que você já tem um arquivo aí, já fez o download, qual a primeira coisa que a gente precisa para criar esse material de mármore iluminado aí, né? A gente vai precisar de uma textura. Então eu vou pegar aqui na internet, eu até tenho aqui no meu computador uma pasta aí com várias texturas de granito. Eu poderia tentar encontrar alguma delas ali e até fornecer para você, mas a título de aprendizado vamos supor que eu não tenho nenhuma textura, então vou tentar encontrar aqui na internet alguma textura boa. Se ela não for seamless, a gente tenta tratar a textura, enfim. Bom, e nessa aula aqui eu vou indicar para vocês um site, tá, de texturas aí free, que tem bastante qualidade aqui. Vocês podem pesquisar, esse site aqui você tem que pesquisar em inglês. Então, por exemplo, se você quiser aqui madeira, você vai colocar wood. Se você quiser concreto, você vai colocar concrete. E aí você vai ter várias texturas aqui para baixar, tá? Então, no caso, o mármore, se você pesquisar assim, você não vai achar, você vai ter que pesquisar marble, né? Que aí a gente vai encontrar aqui pesquisando em inglês. Então você pode experimentar aí fazer com diferentes texturas, né? Para nossa aula eu vou usar essa daqui, ó, esse 008. Então vou clicar aqui. E aí você tem várias opções de download, tá? Com relação à resolução de texturas, a dica que eu tenho para dar é que quanto mais de perto você for ver o seu material, tente trabalhar com texturas de resolução maiores, tá? Se bem que normalmente eu não uso texturas com mais do que 4K, a não ser que realmente eu quisesse fazer um close-up no material ali, algo, enfim, que eu quisesse muito detalhe. Então, para a gente ter um render bacana aí, eu vou baixar aqui a 4K, a gente tem a opção JPG e PNG, e eu dou sempre preferência a baixar PNG, tá? Que tem mais qualidade. Então vou clicar aqui. Bom, então já fiz aqui o download. A gente tem aqui o mapa de Color, Displacement, Normal e o Roughness também. Então vamos partir agora lá para o SketchUp para a gente começar a criar esse material aí no V-Ray. Como são texturas PBR, né? Eu vou trabalhar aqui com esse novo sistema do V-Ray aqui. Então eu vou vir em Materials, V-Ray, PBR. Lembrando que eu estou aqui usando o V-Ray 4.2, tá? Aqui no Color, a gente vai carregar um bitmap e eu vou carregar o Color aqui, a textura principal do material. Já carreguei aqui, ok. Vou retornar. Antes de prosseguir aqui com a configuração desse material, eu vou já aplicar aqui. Vou mexer aqui na escala dele, ó, vou botar 100. Acho que pode ser um pouquinho maior, 150. Talvez 200. Eu quero ter bem nítido o desenho do mármore para poder perceber o efeito que eu quero fazer aqui do iluminado, né? Então acho que aqui já ficou legal, ó, 300, até para dar um zoom aqui. Talvez eu tenha forçado um pouco demais, mas vamos ver o que acontece aí. O metalness eu vou deixar em 0, porque esse material não é um metal.
Lembre-se sempre disso, se não é um metal, você deixa o metal em 0. E aqui eu vou carregar no Roughness a textura que veio para a gente aí. Então, bitmap, vou carregar ela aqui, Roughness, vou retornar. Já está ali funcionando, ficou bem reflexivo o material, né? Eu vou clicar aqui para adicionar um atributo e vou adicionar Bump. Eu não vou trabalhar com Displacement nesse material, porque eu acredito que não vai ser necessário, tá? Então vamos só adicionar um Bump aqui, vou trocar aqui para Normal Map, porque a gente vai trabalhar com uma textura de Normal. Então vou clicar aqui e puxar um bitmap. Aqui está a nossa textura de Normal. E lembre-se sempre que você estiver usando um Normal Map, trocar aqui para Linear. Eu gosto também de sempre desligar o filtro aqui, tá? Para ter uma textura de bump com mais precisão aí. Vamos retornar. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou bater um render para poder ver como que está ficando esse material aí. Como eu já tenho uma prévia aqui, se você quiser você pode bater um render aí para fazer um região, tá? Então eu vou fazer um região render aqui para não renderizar essa imagem toda. Render finalizado aqui. Eu já gostei de como ficou o resultado, o reflexo, eu acho que está bem já com a aparência realmente do granito, né? Como eu vi ali nas referências. Só que a gente precisa agora adicionar o efeito de como se ele tivesse realmente aceso, para a partir daí a gente começar a trabalhar mais nesse material. Existem várias formas de você fazer isso, e uma das coisas que você precisa entender sempre quando você for renderizar é que você precisa fazer sempre aquilo que você quer representar da forma como seria na realidade, né? Então a gente pode adicionar uma luz aqui dentro dessa pedra para gerar o efeito como se realmente tivesse aceso ali dentro. Então como que eu vou fazer isso? Eu poderia usar Rectangle Light, eu poderia usar, enfim, luz esférica, eu poderia, enfim, usar vários tipos de luzes aqui. E vai depender muito também da referência. Por exemplo, se eu fosse fazer esse aqui, eu colocaria uma luz lá embaixo, né? Perto da parte de baixo do granito. E uma mais em cima aqui também. O ideal mesmo seria ver como que isso foi feito aqui por dentro, né? Como que foi feita a instalação dessas lâmpadas aqui. E aí eu conseguiria fazer o mais realista possível, né? Por exemplo, esse outro aqui, ó. Também parece que existem algumas luzes, eu não sei exatamente, até se alguém souber como isso é feito, deixa aí nos comentários, né? Mas enfim, eu vou tentar fazer ele com luzes esféricas, tá? Então vou selecionar aqui a Sphere Light, que é a mesma que eu usei aqui para fazer o abajur. Eu gosto muito desse tipo de luz para luminárias e coisas do tipo, ela espalha a luz de uma forma homogênea, né? Então vou trabalhar com essa luz aqui. Vamos criar uma Sphere Light aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou posicionar ela em pontos estratégicos, como se tivesse uma lâmpada aqui, nessa parte do granito. Eu já vou até renomear aqui para ficar de forma organizada. Vou botar aqui luz, mármore. Vou criar uma cópia dela para cá, que aí teria uma segunda aqui. A gente pode botar uma outra aqui nesse cantinho. Posso colocar uma outra também, de repente, aqui, onde fica a pia. E eu vou selecionar todas elas e eu vou dar um move aqui nessa direção, movendo aqui para baixo. Acho que aqui mais ou menos está ok. Essa daqui eu vou ter que descer um pouco mais. Então, aqui. E agora aproximando aqui, dá até para ver que o mapeamento aqui ficou um pouco bugado, né? Então eu vou selecionar essa nossa bancada aqui, vou clicar com o botão direito e vou tentar o mapeamento aqui do V-Ray. Já ficou melhor. Vamos retornar aqui para a nossa cena 1. E antes de bater o nosso teste de render, vamos selecionar aqui o material e já adicionar a ele a propriedade de translucência. Para a gente poder visualizar bem esse efeito, eu vou trocar aqui para Fabric, que é a prévia de tecido. E eu vou clicar aqui em adicionar atributo, translucência. A partir de agora, o material já tem o efeito ali. Veja que a textura sumiu, né? Então, se isso acontecer, você pode dar um copy aqui no mapa do color aqui, que é a nossa textura. Vamos aqui na seção de binding, colocar em custom mode e colar a textura aqui, o bitmap. Dessa forma, ele volta a aparecer lá. Vou até aumentar a escala aqui de novo, que ele perdeu o mapeamento, beleza. E agora sim nós já temos o efeito ali. Vamos renderizar agora para ver o que está acontecendo. Bom, então o efeito aqui já começou a funcionar, né? A gente já tem o efeito ali como se realmente estivesse aceso por dentro ali do mármore. Eu só tentaria aumentar um pouquinho a intensidade dessa luz. E aqui nessa área também parece que não pegou, ó. Parece que a luz ali, enfim, não está iluminando legal. Vamos tentar ver aqui por dentro o que a gente pode fazer.
que parece que de repente a gente pode tentar copiar essa luz aqui para cá e botar ela aqui assim, diminuir a escala, talvez um pouquinho menor, e aqui também do outro lado aqui, ó. Que aí já vai ser como se tivesse uma bolinha de luz ali que vai jogar a luz aqui nessa parte também. Vamos ver se vai resolver. E eu já vou também aumentar a intensidade dela. Na verdade, duas coisas eu vou fazer aqui. Eu quero uma luz mais quente, então na cor dessa luz aqui, eu vou puxar a temperatura aqui um pouquinho para uma luz mais quente, que é de acordo com o que eu vi nas referências. E eu vou aumentar um pouco a intensidade também, talvez 3 vezes mais aqui, 90. Vamos ver como que vai ficar isso aí. Bom, já deu uma pequena diferença aqui, né? Agora a gente tem um efeito aí mais presente da luz ali na parte interna. Aqui parece que ainda não ficou da forma como eu gostaria. Só que tem um porém, né? Se a gente observar as referências lá, você vai ver que o efeito da translucência, ele tem algumas falhas, né? Principalmente aqui nas bordas, ó. As bordas não são tão translúcidas e tem algumas falhas também no granito geral. Isso em todas as referências que você for ver, você vai notar que ela tem esse padrão ali. Tá? Então ó, a gente consegue perceber aqui que em algumas áreas ele não é translúcido. Então como que eu vou fazer isso? Eu vou tentar representar primeiro as bordas aqui, tentar tirar o efeito da translucência das bordas. E para fazer isso, a gente vai trabalhar com um mapa na translucência, nesse slot aqui. Como que a gente vai fazer? Vamos carregar aqui um Dirt Map, que seria um mapa de sujeira, esse aqui, ó. E o Dirt, ele funciona basicamente da seguinte maneira, ele cria uma oclusão ali nas áreas de junção, né? Então, do jeito que eu coloquei esse mapa aqui, o que ele está fazendo? Ele está identificando essas áreas aqui, ó, de dentro do objeto. Só que não é isso que eu quero. Eu quero o inverso, eu quero pegar as quinas de fora. Então, eu vou inverter as normais aqui do mapa, ó. Aí ele vai focar nas áreas de fora aqui. E até se você reparar no mapa aqui, a gente tem exatamente como se fosse a quinazinha aqui preta. E o mapa de translucência, basicamente, ele funciona dessa forma. Tudo que é branco vai ser translúcido e tudo que é preto vai perder translucência. Então, a partir desses controles aqui, a gente aqui está controlando a translucência geral do granito e aqui a translucência das quinas ali, ó. A gente pode, inclusive, trabalhar com raio também, aumentando ou diminuindo. E vai ficar mais fácil a gente visualizar o que isso está influenciando no material, batendo um render agora de teste. Então, vou deixar mais ou menos aqui num cinza, que era o que estava lá a translucência geral do material. Se você quiser, você pode até dar um copy aqui e colar aqui dentro do Dirt. E aqui a gente vai remover completamente das quinas ali do mármore, tá? Então vamos bater um render aí e ver o que está acontecendo. Então eu já salvei aqui um histórico para a gente poder comparar. Ó. Esse aqui é o antes sem o Dirt na translucência e esse aqui é o depois. Ó. Você percebeu uma diferença bem de leve aqui, que a gente poderia também ir controlando lá pelo próprio mapa para ir tentando aumentar esse efeito aqui, tá? A gente poderia, enfim, trabalhar aqui com os efeitos de raio, distribuição e fazendo testes. Eu posso também criar esse efeito de uma forma mais fake aí. A gente pode fazer uma tentativa diferente aqui para ver se vai dar certo. Se não der, você pode continuar trabalhando com o mapa de Dirt aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Vamos deletar esse mapa daqui, vou dar um clear e eu, ao invés de usar as luzes esféricas, o que a gente vai fazer? Vamos criar luzes retangulares, só que de forma estratégica para dar um efeito mais realista ali. Eu vou criar por dentro aqui do granito, vai ficar mais fácil. Vamos até aqui na seção de luzes, luz mármore, vou deletar essas luzes esféricas aí. Agora aqui eu vou pegar uma Rectangle Light e eu vou criar essa Rectangle Light aqui assim, ó, deixando uma sobra das bordas para poder ter um efeito mais parecido com o que eu vejo nas referências. Eu vou virar ela aqui no azul para ficar virada para lá e vou colocá-la mais ou menos por aqui assim, ó. Mais ou menos por aqui, virada para lá, e aí dessa forma a gente vai ter o efeito bem nessa área aqui. Vamos primeiro definir essa luz aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, Rectangle Light, luz mármore. Vou fazer a mesma coisa, vou puxar uma corzinha aqui mais quente, vou deixar do jeito que tá
e vou bater um render aqui. Vamos fazer um região render e ver como que vai ficar agora usando uma Rectangle Light. Bom, veja como ficou, né? E a gente pode agora trabalhar em várias coisas aí nessa luz para chegar no efeito que a gente quer. Então, por exemplo, eu poderia diminuir aqui o tamanho dessa luz, a escala dela, ó, diminuir ela em cima e embaixo. Vamos voltar aqui para a cena 1. E eu poderia também diminuir um pouquinho a intensidade dela aqui, colocar 15 e aumentar um pouco a direcionalidade dela também, que é para ela jogar uma luz mais direcional na direção da pedra ali. E aí ela não vai espalhar tanto. Então a gente vai ter algo mais marcado de forma central aqui. Vamos ver se deu certo? Então tá aí o nosso efeito, né? E agora eu posso começar a copiar essa luz para os outros pontos aqui, pensando da mesma forma como eu vou querer ver esse efeito. Então eu vou copiar para cá, vamos deixar ela retinha para cima aqui, vou girar 90. Eu posso até posicionar ela aqui por cima da bancada mesmo, que aí depois eu só movo ela para baixo. Então eu vou querer iluminar essa área aqui, que vai ser a área exatamente do retângulo de luz, deixando sobrar um pouco nas bordas, aqui e ali. Colocar aqui para baixo e aqui assim mais ou menos. Já vai iluminar essa área aqui também, deixando uma sobra. Vou criar uma outra cópia dessa luz para cá. Então a gente pode aumentar aqui, ó, escalonar, mais ou menos por aqui assim. E acho que por aqui já está legal. Colocar aqui assim mais ou menos para baixo aqui. Vou criar uma outra cópia para essa área aqui. Girar 90. Essa vai ser uma luz bem fina aqui, ó, nessa área. Vamos puxar para cá. E aqui também. Mover para baixo. E copiar também lá para trás aqui, ó. Aí você consegue desenhar direitinho a iluminação que você quer na pedra. Vamos fazer um teste agora. São todas cópias as luzes ali, né? E aí dessa forma, trabalhando com luzes retangulares, você tem total controle do desenho aqui que você quer. Você pode trabalhar com os valores aqui de direcionalidade também, diminuindo para deixar a luz espalhar um pouco mais, um pouquinho mais fraca essa luz, intensidade de 10, por exemplo, esse pedacinho aqui que faltou, você pode mover essa luz aqui um pouquinho mais para baixo, para ela jogar mais luz aqui nessa área também, e por aí vai. Então vou bater um último teste aqui para a gente gerar variação também no desenho, né, do granito. Então para isso eu vou até aumentar um pouquinho o tamanho dessa luz aqui, para a gente ter uma área maior de iluminação. Então tá aí o nosso teste. E agora como que eu vou fazer para gerar uma variação aqui na própria pedra em si, né? A gente pode usar a textura, né, a nossa textura lá do diffuse da própria pedra na translucência. O que que eu vou fazer? Eu vou dar um copy aqui e aí eu vou adicionar aqui um Color Correction na translucência e colar a textura da pedra aqui. Eu vou remover a saturação e eu vou trocar aqui para Gain Gamma Lift. O que que vai acontecer? Aonde está branco na textura, a gente vai ter translucência. E aonde está cinza e vai escurecendo é menos. Então, se você quiser ter uma variação maior, você pode diminuir o gama para deixar esse mapa mais contrastado. Ó. Quanto mais você diminui aqui, mais contraste você vai ter e compensar aumentando no gain aqui. Dessa forma, a gente vai ter agora uma translucência com variação ali. Vamos fazer um região render aqui de um pedaço para ver a diferença. Só que tem que ligar o mapa aqui, eu esqueci de ligar. Ó. Já dá até para ver uma diferença ali agora no material. Vamos ver aqui no render. Então veja que interessante, né? A gente agora começa a ter esse efeito de desenho ali na translucência. E aí você pode controlar tudo por esse mapa de Color Correction aqui. Por exemplo, eu quero aumentar a translucência geral, você pode aumentar o gain, diminuir um pouquinho do contraste, você pode mexer aqui. Inclusive, se você quiser, vou até te mostrar uma outra opção também, vamos só bater mais um teste aqui. Você pode inverter o efeito, ó, só entrar aqui no bitmap que fica dentro do Color Correction, na seção de manipulação de cor aqui, você pode clicar em inverter a textura e aí dessa forma você vai conseguir também inverter aqui, ó. Só que aí pode ser que você precise fazer um pequeno ajuste aqui nos valores de gain e gama. A gente vai ter que mexer um pouquinho aqui para gerar mais contraste.
Então você pode se baseando por esse mapa aqui e agora a gente vai ter um efeito totalmente diferente ali de desenho nessa translucência. Eu vou fazer um região render, um estilo totalmente diferente aí de mármore iluminado. Então veja aqui a diferença, ó. Primeiro original, agora com aquela opção, agora invertendo a textura. E aí você pode ir fazendo os testes. Eu não gostei tanto desse aqui. Eu achei que com a textura sem estar invertida aqui ficou mais interessante o efeito, né? Vai depender muito do mapa também que você está usando. Faça seus testes aí. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, tá? Se você tiver qualquer dúvida, é só deixar nos comentários. E para finalizar aqui, vou bater um render aí final com o material aqui para a gente ver como é que ficou. Então, render finalizado aqui, o resultado como ficou, né? Eu vou te mostrar uma coisinha também que eu acabei fazendo aqui para dar um plus na imagem. Eu coloquei uma Rectangle Light aqui embaixo, ó, bem fraquinha, porque estava muito escuro ali. Ela ficou aqui até com a intensidade de 0,2, na mesma cor das que estão dentro do mármore ali. E isso acabou gerando um pouco mais de sensação também de que esse mármore está aceso aqui embaixo. Estava muito escura a sombra, então fica como uma dica adicional aí para você. Não se esqueça, se você quiser botar em prática tudo que eu ensinei, as texturas, esses modelos aqui, essa cena, vou estar disponibilizando lá no canal do Telegram. Então eu quero te agradecer por ter ficado aqui até o final desse vídeo. Não esqueça de deixar também o seu comentário aí, me dando o teu feedback sobre essa videoaula. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço e até a próxima videoaula.